Olá, Rio Verde! Aqui é o professor Fábio. Nós estamos aqui no nosso canal do DEFAP, que é o Departamento de Formação, Avaliação e Pesquisa da Secretaria Municipal de Educação de Rio Verde. É claro, todo esse trabalho coordenado pela Prefeitura Municipal de Rio Verde. E hoje nós estamos aqui, é claro, com muita alegria para tratarmos de um assunto que é muito importante para a sociedade. Nós estamos recebendo aqui uma colega nossa de trabalho, uma funcionária pública, servidora pública, que trabalha na Secretaria, na Assistência Social de Rio Verde. Nós vamos tratar de um assunto muito importante, inclusive você aí, cidadão rioverdense, já deve estar acompanhando a nossa cidade se preparando para o mês de maio, o Maio Laranja. Você já deve ter se deparado aí com as plaquinhas das florzinhas, né? Flores muito bonitas, diga-se de passagem, mas que traz uma simbologia muito importante para nós nesse mês, e é sobre isso que nós vamos tratar aqui nessa live. A nossa expectativa é de que esse material seja um material repassado para todos os profissionais da educação das redes municipal e estadual, também da Secretaria Municipal de Saúde, da Assistência Social, e, é claro, para todo cidadão rioverdense que queira saber mais sobre o assunto e, a partir do conhecimento, saber como se prevenir, como identificar. E nós estamos falando aqui de abuso, de violência sexual. E agora, no dia 18 de maio, nós temos uma campanha muito importante para o nosso município. E para falar sobre essa campanha, nós estamos aqui com a Lídia de Mello, que é coordenadora da Proteção Social Especial, a Lídia que é psicóloga e que vai fazer para nós aqui uma espécie de tutorial, nos informando, orientando sobre como trabalhar com essa temática. Então, dessa forma, nós estamos começando mais uma transmissão. Já peço para você que está acompanhando que você ative os sininhos aí de notificação, se inscreva no nosso canal e, é claro, dê o seu like. Lídia, muito prazer em recebê-la conosco aqui no canal do DEFAP, da Secretaria de Educação. Obrigado por essa parceria que nós estamos desenvolvendo nesse momento entre a educação e a assistência social, e que nós sabemos que esse trabalho da Prefeitura ele acaba contemplando todas as pastas da rede municipal. Então, seja bem-vinda, se apresente, fale um pouquinho, né, da sua formação, do motivo de estarmos aqui hoje. Boa tarde, Fábio. Eu quero agradecer o convite em nome da secretária Lilian do Vale. Quero agradecer também em nome da Edilene, nossa superintendente técnica, e da Rosinha, nossa superintendente administrativa. É um prazer estar aqui com você, com vocês que nos acompanham neste momento, que não mediu esforços para assistir essa capacitação, esse momento tão importante. Eu sou psicóloga. Eu trabalhei muito tempo em uma unidade que se chama CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E no CREAS, pessoal, nós realizamos o atendimento a famílias e indivíduos que estão, nesse momento, com os direitos violados ou estão em situação de risco, dentre elas, vítimas de abuso sexual. E, como você muito bem colocou, nós estamos no mês de maio, né? E em maio nós temos o Maio Laranja. Então, todos os anos, a Secretaria de Assistência Social mobiliza-se, juntamente com toda a sua equipe e também os parceiros, como vocês, da educação, para que nós possamos ter esse momento de reflexão sobre essa data tão importante. Muito bom, né, Lídia? Todo esse trabalho que vem acontecendo, a Prefeitura tomando frente realmente nesse enfrentamento. É importante destacar o papel da organização, da sociedade civil de forma organizada também nesse enfrentamento, porque eu preciso te dizer, pessoalmente, é uma alegria enorme estar aqui, mas estamos tratando de um assunto que não nos deixa felizes, né? Exatamente. E então, nesse sentido, nós preparamos esse material que vocês terão acesso aí a partir de agora no nosso canal, e a Lídia vai mostrar para nós aqui passo a passo características, né, de como identificar, especialmente profissionais que lidam diretamente com as crianças, como nós temos aí na rede municipal, na rede estadual de ensino também. Então, Lídia, eu quero te deixar muito à vontade, fique tranquila para conduzir a sua apresentação, e aí a gente vai fazendo aqui um bate-bola, trocando, né, algumas informações, porque para nós a educação é muito importante o acesso a essas informações, justamente porque eu te disse, né, nós lidamos diretamente com essas crianças que passam por essa situação aí cotidianamente. Com certeza, Fábio. E eu quero começar, Fábio, vocês que nos acompanham nesse momento, trazendo à memória, vai aparecer logo, logo para vocês, já apareceu, estou vendo aqui, a imagem dessa linda menina. Essa menina que é a Araceli Cabreira Crespo.
Essa menina, pessoal, que na época dessas fotos ela tinha aproximadamente 8 anos, infelizmente, em 1973, foi a primeira vez que a mãe dela tinha permitido com que ela voltasse da escola para casa, sozinha. Ela foi sequestrada por 3 homens de classe média alta e ela ficou desaparecida durante 6 dias. O dia do desaparecimento da Araceli foi no dia 18 de maio. E é exatamente por isso que essa data foi escolhida, porque foi a data do desaparecimento dela. Infelizmente, ela foi estuprada, ela sofreu inúmeros tipos de violência e ela foi encontrada morta 6 dias depois, né, do dia 18 de maio. Então, eu quero trazer a memória da Araceli para que não aconteça isso mais, para que nós não tenhamos mais Aracelis. E esse momento ele é muito importante para a gente entender, primeiramente, o que é abuso sexual, quais são os tipos, como identificar quais são os sinais, os sintomas, quais são as alterações comportamentais e, principalmente, se eu identifiquei, se você identificou, o que nós podemos fazer para que não aconteça mais situações tão delicadas e tão tristes como aconteceu com a Araceli. É importante frisar, então, eu mesmo tive acesso a essa informação, né, a partir da nossa conversa aqui nos bastidores, né, Lídia? E a partir de hoje, o dia 18 de maio ficará marcado eternamente na minha memória, como educador e como profissional da educação. Aumenta o senso de responsabilidade diante dessa data, que não é uma data aleatória. Estamos falando da vida de uma criança que foi brutalmente ceifada e que nós precisamos, em memória dessa criança, respeitar essa memória e realmente conduzirmos um trabalho diante da sociedade para que a gente tenha uma inversão desse quadro, que as estatísticas elas diminuam a cada dia mais até que desapareça realmente esse tipo de violação das nossas crianças. Então, é um dia que a partir de hoje ele tem um significado para mim de dor e de tristeza, mas ao mesmo tempo de luta, né, Lídia? Porque representa nós estarmos aqui na condição de profissionais, trazendo à tona uma data que representa muito para a sociedade e essa mudança que precisa acontecer, né? Exatamente, para que não aconteça mais, Sim. né? E aí, né, trouxe aqui, inclusive, na época, né, vocês estão acompanhando aí, o jornal, né, foi noticiado, então foi um caso que realmente, Fábio, abalou muito, viu, pessoal, a sociedade na época. Acredito que muitos de vocês que estão nos acompanhando talvez possam lembrar desse caso, né, que realmente teve uma repercussão muito grande por tamanha violência. E vem, né, essa pergunta que a gente já refletiu um pouquinho, tá aparecendo aí para vocês, do porquê do 18 de maio, né, em função da data do desaparecimento da menina Araceli, mas vem essa pergunta, por que que a gente precisa falar sobre abuso sexual? Por que que a gente precisa falar sobre exploração sexual? Né? Primeiramente, que é importante que a gente tenha consciência de que existe e a partir do momento que a gente tem essa consciência de que existe, a gente sabe o que a gente pode fazer para evitar, tá? E eu trago aqui, Fábio, né, o artigo 227 da nossa Constituição Federal da República do Brasil, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado colocar as crianças e os adolescentes a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, olha só, né, o que a nossa Constituição, né, digamos assim, a Bíblia da lei brasileira, ela nos traz, Nossa né? Carta Magna, né? Exatamente, ela traz que todos nós somos responsáveis. E eu sempre falo, né? Aqui eu estou falando com você, que é professor, que é professora, que trabalha na área da saúde, que trabalha na assistência social. Mas mesmo que nós não trabalhássemos com criança, mesmo que nós não tivéssemos filhos, ainda assim, né, somos responsáveis pelo que acontece com os nossos vizinhos que estão na condição de criança, por aquele familiar que está na condição de criança hoje. Então, eu trago, né, primeiramente, esse artigo da Constituição para que a gente possa refletir a importância do nosso olhar. E eu falo para você que nos acompanha, nós podemos fazer muito, viu, Fábio? Todos nós podemos fazer muito. Basta nós olharmos com muito carinho as nossas crianças, os nossos adolescentes, porque eles sempre vão apresentar sinais
Sempre, pessoal. E a gente vai falar um pouquinho sobre E isso esses hoje. sinais acabam marcados por alterações comportamentais, né, Lídia? Acho que isso é importante, né? Na condição não Exatamente. só de profissional da educação, mas também como pai, tem 2 filhos Uhum. pequenos, a gente percebe alterações comportamentais dos nossos filhos com uma facilidade, né, consideravelmente grande. Então, esse olhar, eu acho que é o que realmente precisa ficar de uma forma mais esclarecida para a sociedade. E nós, professores, por exemplo, em sala, o que é que pode ligar um sinal de alerta para nós na condição de uma criança que muda de comportamento, que de repente fica um pouco mais acanhada, que fica mais introspectiva. Então, assim, você vai abordar, né, toda essa questão aí, mas eu queria fazer esse destaque aqui porque nós estamos aqui preparando um material que terá uma abrangência em toda a nossa rede e você, profissional, eu quero falar de forma especial para os meus pares da educação, porque eu sei que esse material chegará até eles, mas o que é que nós podemos fazer para que a gente não negligencie essas condições que as nossas crianças vivenciam, né? Exatamente. Primeiramente, pessoal, a gente precisa entender o que que é abuso sexual e o que que é exploração sexual, porque são diferentes, tá? Então eu trago aqui, vocês podem acompanhar aí o slide com vocês também, que o abuso, ele acontece quando uma criança ou adolescente é usado para estimulação ou satisfação sexual de um adulto. Normalmente, o abuso sexual ele é imposto pela força física, ameaça ou sedução. Pode acontecer dentro ou fora da família. Ressalto aqui, né, que tem uma palavra no material que vocês estão acompanhando aí, pessoal, que é a sedução. Por quê? Muitas vezes, esse abusador, ele é uma pessoa conhecida dessa criança. Ele não é uma pessoa que está distante dessa criança, não. Então, ele sabe o que, que essa criança gosta de assistir, qual que é a música que ela gosta de ouvir, qual que é o joguinho que ele gosta de brincar, que ela gosta de brincar. E muitas vezes são pessoas que têm, digamos assim, lá fora o pessoal fala que tem um dom com criança, leva jeito com criança. Vou abrir um parêntese aqui, viu, pessoal? Não estou dizendo que quem gosta de criança e quem leva jeito com criança é um suposto ou uma suposta abusadora. Mas eu trago a reflexão que o abusador ele não é um estranho. Ele é uma pessoa que conhece essa Ele criança. tem um acesso facilitado a essa criança, né? Até pelas Exatamente. relações que ele constrói com ela, né, Lídia? Exatamente. Então ele trabalha, ele vai utilizar desse vínculo com a criança, o que muitas vezes vai gerar uma culpa muito grande. Porque a criança, ela gosta muitas vezes desse abusador. Muitas vezes a criança ela não entende que aquilo que está acontecendo não pode acontecer, tá? E aqui eu trago vários tipos de abuso sexual. A gente vai poder entender, Fábio, que existem os abusos sem contatos físicos, ou seja, não existe toque no corpo da criança, mas é abuso sexual. E existe o abuso sexual com contato físico, ou seja, aconteceu esse toque no corpo da criança, tá? E além do abuso sexual, nós temos a exploração que a gente vai falar daqui a pouco também, tá bom? Vocês estão podendo acompanhar agora, pessoal, no material que eu trouxe, que o abuso sexual sem contato físico, ele pode acontecer por meio do assédio sexual. Então, assim, o que, que é assédio sexual? Ele caracteriza-se por propostas de relações sexuais por chantagens ou ameaças. A gente está focando aqui hoje na criança e no adolescente, tá? Mas o abuso sexual ele pode acontecer em qualquer faixa etária. Então, uma pessoa que é adulta pode ser vítima de abuso sexual, de assédio sexual. Uma pessoa na condição de idoso, de idosa, pode ser vítima também, tá? De abuso sexual. E aí, além do assédio sexual, ou seja, não teve toque nesse corpinho dessa criança ou desse adolescente, mas essa criança ela escuta o que não é para ser escutado. Sim. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar assim: nossa, você fica tão linda de biquíni, né? Você fica tão lindo de sunga. Por que, que eu tô trazendo o menino e a menina? Porque não é só a menina que é Sim. vítima de abuso sexual. Então, é um tabu que nós temos em nossa sociedade. Mas os meninos, em termos de porcentagem, está quase equiparado. A diferença é muito pouca. Tá? Então, assim como as meninas são vítimas, os meninos eles também são vítimas. Então, não precisa ter toque. Essa fala, tá? Que vai estimular o que não é para ser estimulado, no caso a sexualidade, que tem essa intenção sexual de prazer e estimulação que nós vimos, né, no slide anterior, já configura-se como abuso. Essa é uma concepção juridicamente nova,
Porque eu vou me remeter, por exemplo, ao caso que nos foi apresentado da Araceli, né? 1973. 73. Então, esse olhar, é uma mudança de paradigma, por exemplo, esse abuso sem o toque, isso é recente ou isso, desde a Constituição, já é configurado dessa forma? Fábio, eu venho percebendo que a sociedade vem tomando consciência Sim. desses vários tipos de abuso sexual existentes, mas ainda culturalmente falando, a grande maioria da nossa sociedade acredita que o abuso sexual ele é apenas físico, mas ele não é. Viu, pessoal? Então, não é necessário ter o toque físico. Tá? Sim. A O pergunta ato é de justamente falar por já se configura. é um fato, é uma dúvida pessoal, e aí você traz um esclarecimento que eu acredito que a maioria das pessoas que vão acompanhar aqui esse material talvez não tinham esse entendimento. Então é um esclarecimento a mais para nós também. Exatamente. Só para ressaltar, pessoal, trazer a reflexão também, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela define violência como qualquer situação onde a pessoa ela esteja em prejuízo, onde a pessoa ela esteja em situação desconfortável, tá? Então a gente já pode incluir aí, hoje a gente não vai falar muito sobre isso, né? Mas só abrir o parêntese aqui rapidinho, a violência psicológica, tá? Então eu não toquei nesse corpo físico, mas eu ocasionei desconforto, eu trouxe prejuízos para essa pessoa, né? Então ela teve aí um rebaixamento na autoestima, ela vai deixar de acreditar nela mesma. Então a própria Organização Mundial de Saúde ela traz esse conceito também. E além do assédio, né, que nós falamos um pouquinho aqui, nós temos o exibicionismo, que também é uma forma de violência. E o que é o exibicionismo? Ele é o ato de mostrar os órgãos genitais ou tocá-los na frente de crianças ou adolescentes. Então, também se configura. E a pornografia, que é considerada abuso sexual quando uma pessoa mostra material pornográfico a uma criança ou adolescente. E por que é considerado? Né? Porque eu vou estimular o que não é para ser estimulado. Porque todo comportamento, ele tem um objetivo, ele tem uma intenção. Se eu apresento um vídeo pornográfico, fotos pornográficas para uma criança, qual é a minha intenção? Tá? Então, eu estou querendo estimular o que ainda não é adequado para ser estimulado naquela faixa etária. Então, eu trago aqui alguns exemplos de abuso com sem contato físico. Perdão, agora, pessoal, mudou aí o material para vocês. E eu trago aqui, Fábio, alguns exemplos de abuso sexual com contato físico. Então, aqui já acontece o toque no corpo da criança, tá? No corpo do adolescente, que são as carícias nas partes íntimas, os beijos, o sexo oral, a penetração vaginal e anal e a masturbação. Vou abrir um parêntese bem grande, e é uma reflexão que a gente precisa fazer, e é necessário que tenhamos um cuidado muito grande, porque existem famílias que faz parte da cultura daquela família o ato de dar um selinho. Eu acredito que você conheça famílias que têm esse hábito. Eu conheço famílias que têm esse hábito. Já presenciei, já. Isso. Então, quando é algo cultural da família, nós não podemos falar que é uma violência, tá? Agora, o beijo aqui, que eu estou trazendo a reflexão, já seria o beijo com esse intuito sexual. Porque o selinho, ele é dado em público, que o pessoal fala que é a bitoquinha, né? Encosta e já separa, né? Mas o que eu trago a reflexão? Se a família tem esse hábito cultural, é muito importante que a família e o responsável ensinem as crianças, né, que isso não pode acontecer com outras pessoas, porque a criança, nós sabemos que ela está no período concreto. O que é o período concreto? Ela não sabe diferenciar, né, até onde ela pode ir ou não. Então, ela generaliza. Se eu posso dar uma bitoquinha na minha mãe, no meu pai, né? Eu automaticamente posso em outra pessoa. Exatamente. Então, tem que ter esse cuidado as famílias que têm, né, essa cultura, deixando claro que, né, o selinho não é um beijo. Sim. Tá bom? E aqui eu trago a exploração sexual. E eu vejo, Fábio, que a gente precisa muito ainda, muito mesmo, refletir sobre a exploração sexual. Infelizmente, eu não trouxe aqui os dados, mas o Brasil ele faz parte de um ranking
muito preocupante quando a gente fala de exploração sexual. Primeiro, a gente tem que entender o que é exploração, né? Que é caracterizada pela relação sexual de uma criança ou adolescente com adultos mediada pelo pagamento de dinheiro ou outro benefício. Então, o Brasil, ele tem números bem alarmantes de exploração e vocês que nos acompanham, que são profissionais que trabalham com crianças, né? A gente precisa estar atento, porque culturalmente, o que é muito comum de escutarmos? Ah, mas ela já tem 14 anos. Né? Ah, mas ele já tem 14 anos, ele sabe muito bem o que ele quer para a vida dele. Gente, eu falo para vocês com toda certeza. Com 14 anos, eu achava que eu sabia o que eu queria para minha vida. Eu acredito que você também. Acho né? que cabe bem aquele ditado aqui, a vida começa aos 40, Lídia, a gente aprende tanta coisa, mas é lá na maturidade que a gente pode afirmar, pelo menos essa é uma percepção minha, que a gente realmente sabe o que é para a nossa vida. Então eu não sou da área da psicologia, sou um profissional da área da pedagogia, da área da educação física, e eu não conheço conceitualmente esses elementos para dizer, né, como um traço de personalidade, mas eu também atribuo que não é um momento ainda de uma maturidade já consolidada para decisões tão assim fortes na vida do ser humano, né? Exatamente. É por isso, inclusive, né, pessoal, que o ECA estabelece que menores de 18 anos, todas as decisões, né, que se vai mudar de escola ou não, se vai fazer um curso ou não, precisa-se de um responsável, porque a própria legislação, ela entende que nós não temos ainda essa maturidade para escolher. E a exploração sexual, muitas vezes, ela acontece... eu falo que é a ponta de muitas outras violências que aconteceram. Então, é aquela criança que fugiu de casa, aquele adolescente, de 14 anos já é adolescente, que fugiu de casa porque era vítima de violência física, era vítima de violência psicológica, né? A física que machuca o corpinho físico, a psicológica que vai ter um prejuízo nas emoções, na autoestima, né? O adolescente vai deixar de acreditar nele mesmo. Então, ele vai embora da casa, né? Eu falo que é uma atitude de desespero mesmo e, infelizmente, muitas vezes acaba sendo vítima de exploração sexual, tanto a menina quanto o menino. Muitos adolescentes, homens, também são vítimas de exploração sexual, que é um tipo de violência. Então, se você que nos acompanha neste momento tem um conhecimento de algum adolescente, né, que possa ser vítima de exploração sexual ou vítima de abuso sexual, tanto criança, adolescente, faça uma denúncia de forma anônima. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os canais de denúncia. Acho que esse dado, ainda que a gente vá tratar ele com ênfase, né, ainda aprofundar um pouco mais, mas eu acho que a ideia, né, o anonimato é muito importante, porque muitas pessoas se sentem receosas, né, por meio da exposição dos riscos, inclusive, que depois pode correr, depois de uma denúncia ou algo assim, mas que tem canais, né, Lídia, para que essa denúncia ela aconteça de forma anônima e proteja, né, a pessoa que está fazendo ali essa delação. Só antes de você adentrar um pouco mais, uma dúvida que sempre eu acho que a gente fica, Lídia, é assim, você traz para nós duas categorias até o momento, quando há, né, o toque, quando não há o toque, esse contato físico, é possível já dimensionar quais dos dois acontecem mais em meio à sociedade, se são os que têm toque ou os que não têm, porque automaticamente os que não têm são até mais difíceis, né, de se diagnosticar? O que tem toque físico é o que chega para nós. Certo. Mas qual é a nossa preocupação, Fábio, e você que nos acompanha? São os casos que não chegam até nós. Porque se hoje não aconteceu o toque físico, eu falo que está caminhando para que aconteça. Ele seria, então, uma fase inicial desse abuso. Poderia ser configurado assim. Sim. Assim como a violência psicológica. E esse... já é possível, assim, a partir desse abuso que não tem o contato físico, que ele é psicológico, é possível já deflagrar mudanças comportamentais? Com certeza. E é muito importante que nós estejamos atentos à mudança do padrão comportamental da criança. Eu vou falar logo mais sobre isso, quais são essas mudanças, mas já apresenta alteração comportamental, por quê? Porque essa criança ela já está tendo prejuízo. Ela vai sentir medo, ela vai sentir desconfiança dessa pessoa. E isso se reflete com os coleguinhas da escola, contato com o professor, também pode se manifestar. Diria que aquela criança que é mais comunicativa, que é desinibida, de repente ela começa a ficar mais inibida, mais caladinha. Isso pode ser um traço já, Lídia?
É um comportamento de alerta, eu sempre falo isso. É importante a gente sempre estar atento qual que é o padrão comportamental dessa criança. O que que é o padrão? É aquele comportamento que sempre existiu. É o histórico comportamental dessa criança, como você muito bem colocou. Imaginemos uma criança que é muito extrovertida, que brinca, que faz atividade, que é carinhosa, que é a líder, né? Porque né, eu acho muito bonitinho, né? A gente que trabalha com criança, trabalhei muito tempo, sempre tem um líderzinho que escolhe. De repente, aspas, aparentemente sem motivo, essa criança muda o comportamento dela. Só que ela não muda um dia. Porque criança é natural, É assim como justo. nós, né? Esse termômetro é importante que a gente tenha Isso, também. Não é um dia que configura já essa mudança, né? É um isso, comportamento recorrente, né? exatamente. Então ela tem essa alteração, tá? Não é um único dia, porque às vezes pode acontecer, tá doentinha, vai ter uma alteração do comportamento ali, mas ela muda o padrão. Ela deixa de brincar, né? Ela deixa de socializar. Muitas vezes, uma criança que era calma, tranquila, começa a apresentar irritabilidade, começa a apresentar choros que parecem imotivados, e aqui eu ressalto bastante, viu, Fábio, o pessoal que nos acompanha. Todo choro tem um porquê, tem um motivo. Então, se essa criança chora, a gente precisa investigar o que está acontecendo com essa criança. Por que ela chora? Tá? E aí tem que ter aquele cuidado muito grande, porque muitas vezes, né, a família não tem o conhecimento e começa a falar, nossa, muito chorona, minha filha é muito chorona, meu filho é muito chorão, né? Mas por que que chora? Por que que tem tanto medo, às vezes, de dormir sozinho, sozinha no quarto? Então, além dessas alterações, a gente pode observar também alteração na concentração. Então, era uma criança que antes tinha muita facilidade em aprender, de repente ela não consegue se concentrar, não consegue realizar as atividades. A agressividade é um ponto muito importante, né? Porque a criança, ela não sabe o que está acontecendo com ela. A salvo aquelas que a família, né, realiza um trabalho de prevenção mesmo. Mas até então, muitas vezes não tem essa consciência de que tem o toque que não pode acontecer. Então, ela se torna muitas vezes agressiva. Pode apresentar também, aqui eu já adiantando, viu? Pode apresentar também um retrocesso no comportamento. Então, por exemplo, essa criança, ela não chupava mais bico. De repente, ela volta a chupar o bico. Não é um dia ou outro, ela volta. Tá? Essa criança ela já havia superado, ela não faz mais xixi na cama, ela já tinha aprendido a controlar o esfíncter. Sim. De repente, ela perde esse controle do esfíncter. Né? Não é assim esporádico, porque a gente sabe que a criança, quando está nesse processo, é natural que uma hora ou outra ela vai e faça xixi na cama. Agora, o que eu trago aqui é esse padrão que a gente tem que olhar: o comportamento na escola, o comportamento com os amiguinhos, com os professores. Teve retrocesso ou não no desenvolvimento, ou seja, não chupava mais o bico, agora quer chupar o bico, não deu bico, chupa o dedo. Não fazia mais xixi na cama, voltou a fazer xixi na cama. Tem muito medo de determinados locais. Não quer ir de jeito nenhum. Por que que não quer ir? Tem um motivo pelo qual ela não quer ir. Né? Tem muito medo de ficar sozinha com determinado adulto. Sim, Por quê? inclusive já é uma questão que eu queria, e você Uhum. está antecipando esse pensamento, mas quando a criança dá aquele indicativo de que, olha, não quero estar a só com outra pessoa e, no Uhum. caso, uma pessoa específica, esse também é um sinal de alerta preocupante, né? A gente precisa estar atento, né? A gente precisa se perguntar, Por enquanto quê? responsável, por que que ela não quer ficar se ela gostava tanto antes? Qual que é a relação que ela tem com essa pessoa? Ela fica muito tempo sozinha? Eu já deixei ela sozinha com essa pessoa? Vejamos, né? É necessário que a gente tenha um cuidado muito grande para a gente não realizar diagnóstico, para a gente não Claro. falar, nossa, o fulano fez isso, né? A gente não sabe. Mas é importante estarmos atentos. Por que que ela não quer ficar? E não é um não querer ficar assim, eu não quero ir para minha avó. Imaginemos. Sim. É um não querer ficar, que a criança chora, ela entra em desespero, ela não quer de jeito nenhum ficar com aquela pessoa. É um sinal de alerta. E aí, Fábio, e vocês que nos acompanham, né, a importância de nós ouvirmos as nossas crianças. Além de observarmos, ouvirmos. E uma questão que sempre fica também na minha cabeça, né? Que eu acredito que a gente vai também reforçar isso, que é o como. Eu identifiquei esse traço, essa mudança, essa alteração comportamental a quem eu recorro em primeira instância, Lídia? Onde eu vou, onde eu Uhum, busco uma segurança? uhum, Eu quero citar um exemplo. Eu acredito que você vai mostrar os números daqui a pouco aham, e que mostram que
os abusos acontecem dentro de um ciclo muito fechado, muito pequeno, pelo menos a grande incidência, né, no meio familiar. Então, por exemplo, uma criança que ela é abusada pelo padrasto e acaba que é o padrasto que busca na escola e sempre que o padrasto vem buscar, a criança mostra essa rejeição, o professor percebe essa dificuldade de relacionamento, como agir se muitas vezes talvez é esse padrasto que é o canal com o Uhum. professor ali no dia a dia para buscar essa criança. Ao identificar, né, essa alteração no padrão comportamental, né, então são inúmeros fatores, vem essa pergunta, Lídia, mas eu não tenho certeza. E eu quero falar para vocês, em especial que nos acompanham, viu? Não é necessário, viu, Fábio, ter certeza. Por quê? Existem equipes, né, especializadas que vão fazer essa investigação, a delegacia, enfim. Mas é muito importante que você, ao identificar que alguma coisa não vai bem, e eu falo que nós, enquanto seres humanos, nós temos essa capacidade. Às vezes, Fábio, a gente conta para nós, a gente se conta umas mentirinhas, mas lá no fundo, não tão no fundo assim, a gente percebe que tem alguma coisa ali que não encaixa, alguma história que não encaixa. Então, percebeu que tá diferente o comportamento, tem alguma coisa nessa família que, olha, não fecha, não encaixa, né? Eu vou conversar e eu não tenho essa oportunidade de conversar, se mostram muitas vezes na defensiva, né? Os familiares, faça a denúncia de forma anônima. Nós temos o Disque 100, que é um canal que qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode discar, pode ligar no Disque 100, fazer essa denúncia de forma anônima. É extremamente seguro, vocês podem confiar, ninguém vai ficar sabendo que foi você, tá? E nós temos aqui em Rio Verde 2 conselhos tutelares. Mais à frente eu vou deixar o número, vou pedir para que vocês printem, viu? Mas você pode também, né, entrar em contato. Nós temos os telefones fixos, nós temos os números de plantão. Então, se aconteceu no final de semana, no feriado, né? Eu tenho uma criança hoje, imaginemos, né? Além das crianças que nós atendemos. Mas eu tenho uma criança hoje na condição de vizinho que sempre chora e chora muito e não para. Tem alguma coisa que precisa, né, ser verificada. E aí o conselho tutelar vai até essas famílias e vai realizar o procedimento, né, que cabe, né, aos conselheiros tutelares e os devidos encaminhamentos. Tem uma técnica que a gente escuta muito falar também, Lid, que é a questão do desenho. É um caminho possível, especialmente para nós, professores, Uhum. né, que trabalhamos diretamente com essas atividades didático-pedagógicas com a criança, e de repente ela começa a mudar esse comportamento, e aí o professor trabalha desenhos e ela começa a identificar no desenho que tem um bicho-papão, que tem Uhum. algo perigoso ali, e ela muitas Uhum. vezes relata isso também. É possível também buscar uma Uhum. abordagem de mudança nesse sentido, entender essa mudança? Nós temos, Fábio, enquanto seres humanos, e a psicologia traz esse conceito que é o de projeção. Então, tudo que eu penso e tudo que eu vivencio, eu vou projetar. Eu vou projetar na minha fala, eu vou projetar na minha postura, eu vou projetar no meu desenho, vou projetar na minha escrita. Né? Então, observar realmente como que está essa organização desse caderno, como que estão esses desenhos. Não quer desenhar, rabisca, desenha alguém que está agredindo, né? Pode indicar? Pode indicar. Mas é importante também que tenhamos cuidado. Por quê? Sim. Porque às vezes a criança vai desenhar um monstro, né? E a gente vai conversar com a criança. Eu tô sorrindo porque eu atendi criança há muito tempo. Aham. Ah, tia, esse é o monstro do desenho lá, tal. E de fato ela assiste, Sim. né? Aquele desenho. Mas sim, né? Pode ser um indicativo. Agora, ressalto mais uma vez, né? Muito cuidado, e a gente precisa ter esse cuidado de não diagnosticar, de falar, olha, aquela criança ali é vítima de abuso, né? Não, né? Para a gente falar que é vítima, ela precisa passar por um acompanhamento, né, onde realmente vai ter essa investigação, que é a polícia que faz. Mas é importante que a gente fique atento, sim. E já nessa questão da atenção, destacar a importância desse material que nós estamos aqui produzindo. Esse material ele tem a capacidade de chegar aí hoje tranquilamente a mais de 40 mil jovens, 40 mil crianças, porque só na rede municipal nós temos 27 mil alunos hoje. Então, nós, Exatamente. professores, lidamos aí com, né, esse contingente de crianças, de adolescentes que estão justamente, né, vítimas dessa condição. É isso mesmo. Em relação, né, você até perguntou sobre os dados. E vem essa pergunta
tá até no material, né, que o pessoal de casa está nos acompanhando, que é onde ocorrem os abusos sexuais. Então, assim, hoje no Brasil, de 100% dos abusos, das denúncias, tá? Isso é o que chega para nós, viu, pessoal? A gente precisa lembrar que muitos casos, Fábio, infelizmente, eles não chegam. Então, 95% dessas denúncias, elas acontecem por uma pessoa que é conhecida pela criança. Então, não é uma pessoa que a criança nunca viu. Só 5% é uma pessoa que a criança nunca viu. E desses 95%, 65% são familiares. Então, é uma pessoa realmente muito próxima da criança que praticou, que é o suposto, a suposta abusadora. Estou trazendo suposto e suposta porque existem mulheres também que são abusadoras sexuais. Sim. É muito pouco falado, mas existem casos. E aí reforça o início da nossa conversa, quando você disse que esse adulto é o que tem um acesso a essa criança, que conhece Isso os seus mesmo. gostos, então tem laços, né, consolidados de afetividade, então tem um acesso muito fácil a essa criança, talvez até seja um indicativo de números tão altos, né, Lídia? Exatamente. E aí, Fábio, nós falamos até um pouquinho agora há pouco, né, das alterações no comportamento, que é um ponto aqui, pessoal, primordial, viu, Fábio? Esse cabe anotações, não cabe, Lídia? Vamos Olha, printar, vamos anotar e isso realmente mesmo. categorizar, classificar esses comportamentos, né? Entender o que significa cada um deles. Exatamente. Lembrando, mais uma vez, viu, pessoal, que é a alteração em vários comportamentos. Então, não é um comportamento ou outro, isoladamente, mas sim para esse padrão. Então, nós temos aí, primeiramente, a mudança no comportamento, né, que nós falamos um pouquinho, inclusive, que é a alteração de humor. A criança era extrovertida e passa a ser introvertida. Começa a apresentar medos e choros que parecem imotivados. Aqui eu até coloquei aspas, Sim, parecem, né? porque se ela chora é porque existe um motivo, tem um Sim. porquê dela Uhum. chorar. Né? Queda do desempenho escolar pode indicar também, né? A gente não pode afirmar aqui. E aí a gente precisa ter esse cuidado, mais uma vez eu ressalto. Toda criança que teve uma queda no rendimento escolar, ela é vítima de abuso? Não. Mas a criança que é vítima de abuso, muitas vezes ela vai ter essa queda aí no desempenho escolar. E pode apresentar agressividade e medo de determinadas pessoas ou locais, né? Que a gente até já conversou um pouquinho sobre isso, mas são sinais realmente de muita atenção. Aí nós temos a regressão, né, no desenvolvimento. Então, a criança ela já havia superado aquele comportamento, ela volta a apresentar. Então, volta a apresentar comportamentos que já havia abandonado, como volta a fazer xixi na cama, lembrando que não é esporadicamente, tá? E sim com uma frequência alta. Volta a chupar o dedo, então já havia parado, ela retorna. Ou ainda começa a chorar sem motivo aparente. Eu grifei novamente, porque todo choro ele tem um porquê. A gente precisa identificar do porquê que essa criança chora sem parar. Segredos. Isso acontece muito, tá? Infelizmente. E na hora de nós falarmos sobre a prevenção, eu vou frisar bastante essa questão sobre como falarmos sobre segredos com as crianças, como que a gente vai orientá-las. Porque o abusador pode fazer ameaças de violência física e promover chantagens para não expor fotos ou segredos compartilhados pela vítima. É comum também que usem presentes, dinheiro ou outro tipo de benefício material para construir a relação com a vítima. Então, a criança apareceu com um dinheiro, apareceu com um brinquedo, apareceu com um bombom. É importante que nós nos perguntemos, quem deu? Né? Esse sapato do Hot Wheels? Quem é que deu esse DVD da galinha pintadinha? Quem é que deu, né, esse dinheiro? Porque muitas vezes utiliza-se desses recursos materiais em troca dos atos. E aí nós temos também alguns indicativos físicos, que há também os sinais mais óbvios de violência sexual em menores, casos que deixam marcas físicas que, inclusive, podem ser usadas como provas à justiça. Eu não me recordo o nome, Fábio, mas nós tivemos, eu acho que não tem muito tempo, acho que uns 5 anos, que uma emissora transmitiu uma novela, onde nessa novela, em horário nobre, tinha uma adolescente que tinha sido vítima de violência sexual. Né? E ela apresentava algumas alterações no corpo, né? Alguns hematomas. Então é importante a gente se perguntar também, será que esse roxo, né, é porque essa criança estava correndo, ela caiu? Porque é natural, a criança corre, ela cai, ela bate, ela cria hematomas, mas é muito importante que a gente esteja atento
para esses sinais físicos que acontecem. E a negligência, que muitas vezes o abuso vem acompanhado de outros tipos de maus tratos que a vítima sofre em casa, como a negligência. O que é a negligência? Eu falo sempre que a gente tem que ter um cuidado muito grande, até por questões culturais. Para algumas famílias, aspas, é natural, aspas, que o filho de 6 anos vá sozinho para a escola. Mas hoje nós sabemos que é muito perigoso, que não pode, né? Que o adulto responsável precisa levar essa criança. Então aí a gente se esbarra na questão cultural, mas que nós temos que orientar essa família que não pode. Por quê? Porque essa negligência, eu vou deixar meu filho para a escola, nunca aconteceu nada, eu fui sozinha para a escola a vida toda, nunca aconteceu nada comigo. Olha só, a gente traz a reflexão da Araceli, né, que em 1973 aconteceu esse fato. Então, é preciso que os pais tenham esse cuidado, né? Da onde meu filho está, com quem ele está, quem vai buscar. Especialmente quando a gente fala de uma cidade como Rio Verde, que hoje já é uma metrópole, uma cidade grande. Eu, na minha infância, eu nasci em 78, então eu fui aquele menino que tive a oportunidade de brincar na porta da minha casa, na rua. Brincávamos de pique-esconde, de jogar bola, até o anoitecer, e não tinha nenhum tipo de risco. Então vem um processo de urbanização, a cidade vai tomando uma proporção muito grande no trânsito, então tudo isso também gera impactos no nosso comportamento. E aí eu vejo que as crianças vão tendo, né, esses acessos, eles vão se restringindo. Um cuidado também que eu vejo, Lídia, que nós temos que ter muito em função das redes sociais, a internet, né, que hoje é uma porta aberta. Tive a oportunidade no mestrado de pesquisar essa questão dos jogos eletrônicos que vem à tona nesse momento, com essa relação com comportamentos de agressividade, inclusive de massacres que estão aí batendo a nossa porta, né, especialmente nas escolas, mas que até cito um dado da minha pesquisa que eu acabei encontrando, é a falta de mediação dos pais, daquele adulto que pode realmente entender o que essa criança está acessando, que tipo de material ela está assistindo, porque nós sabemos que tem bloqueadores, então realmente esse cuidar, essa não negligência daquele que faz parte do convívio com a criança é fundamental em todos os aspectos. Jogar videogame é muito importante para desenvolver algumas habilidades cognitivas, coordenação motora fina, por exemplo, mas há necessidade também de você dosar o tempo de uso desse jogo, até porque a gente não recai num comportamento sedentário, aumento de obesidade infantil, mas que também é pertinente, eu estou até abrindo um pouco mais o leque aqui, mas é muito pertinente em relação ao assunto. Quando você destaca o papel da mídia hoje, eu não tenho oportunidade de acompanhar assiduamente a TV aberta, eu sou professor universitário também, mas hoje a mídia também está numa novela de repercussão nacional, destacando o caso de uma adolescente também que está vivenciando uma situação como essa que você expôs, né? E por meio do acesso das redes sociais, esse primeiro contato com esse abusador que se mascara, né? Que se coloca como um jovem, como um adolescente, que tem ali aquele primeiro contato e acesso e de repente ele invade a privacidade. E com esse comportamento, essa violência emocional, ele vai dominando ali a sua vítima, e aí a gente percebe uma gravidade muito grande, e os reflexos vêm, a TV tem mostrado isso, né, no caso específico da mudança do comportamento, então isso realmente é muito preocupante. Uma pergunta, talvez isso até é o que me motiva a te fazer essa pergunta, né? Um outro aspecto que você traz por trás dos números, Lídia, a gente está falando de um cenário macro, estamos falando, por exemplo, de Brasil, e no cenário micro, é possível a gente dimensionar e equiparar como está Rio Verde nesse cenário? Fábio, essa é uma das grandes preocupações que nós temos enquanto assistência social, porque os casos que chegam para nós são muito poucos. Então, nós nos perguntamos se, de fato, o que chega para nós é o que acontece mesmo, ou se está acontecendo e não está chegando para nós. E é por isso, pessoal, que esse momento ele é tão importante. Por quê? Em maio, a gente faz essa campanha de forma mais intensiva, mas que não fique só em maio. Que durante todos os meses do ano, nós observemos com muita atenção o comportamento das nossas crianças. E é importante lembrarmos que o abuso sexual, ele acontece em todas as classes sociais. Todas. Então, ele vai acontecer no condomínio de luxo, e acontece.
e ele vai acontecer em um bairro mais vulnerável. Ele acontece, né, a pessoa que pratica, ela pode exercer qualquer profissão e ela pode ser uma pessoa que a gente jamais imaginaria que teria, né, esse tipo de comportamento. Bom, Lídia, eu acredito que a gente esteja, né, já beirando aí o nosso tempo, né, o encerramento. Você tem mais algum dado importante na apresentação que você gostaria de destacar? Eu trago, eu quero que vocês façam prints, viu, pessoal? Para vocês replicarem esses prints, deixarem próximos de vocês, quem trabalha com criança principalmente, do Disque 100, que é a pergunta primeiramente, né? O que fazer? Se eu identificar que tem essa alteração comportamental, o que eu faço? Realize a denúncia de forma anônima. Então, você não precisa ter certeza, mas viu que alguma coisa não encaixa, que a gente conversou aqui? Liga no Disque 100, faça essa denúncia de forma anônima. Nós temos os 2 conselhos tutelares, o Norte, que o telefone fixo é o 3620-2050. Nós temos o plantão, que pode ligar no sábado, no domingo, no feriado, ele é 24 horas, que é o 64992568096. E nós temos o Conselho Tutelar Sul, que é 3620-2086, e o plantão do Conselho Tutelar Sul é 64992576328. Só para ressaltar, porque são 2 conselhos, né? Vem aquela dúvida. Lídia, qual que eu ligo? A Presidente Vargas, a região norte para cima, né? Bairro Popular, Dom Miguel, Monte Sião, Jardim Goiás, né? Acima da Presidente Vargas, Conselho Tutelar Norte. Presidente Vargas, parte sul, então, Parque Bandeirantes, Parque Buritis, Promissão, Vila Mariana, entrar em contato com o Conselho Tutelar Sul para fazer a denúncia de forma anônima, além do Disque 100. Então, esse é o caminho que nós temos para denunciar. Isso, e vem essa pergunta também, né? A gente falou bastante aqui quais são os tipos de abuso sexual, o que é exploração sexual, quais são os sinais, sintomas. Mas e aí, a gente pode isso prevenir? É grave, isso é o depois, né? Oi? Isso é o depois, isso é grave, né? Então agora é realmente identificar, é possível prevenir? Fica essa pergunta, né? Exatamente, é por isso que eu me sinto muito honrada, né? Em nome da Secretaria de Assistência Social, né? Agradeço mais uma vez em nome da secretária Dona Lília, de vocês abrirem esse momento para nós, porque eu falo para você e para vocês que nos acompanham com toda certeza que sim, é possível a gente prevenir. Hoje nós sabemos que é possível. Então, um dos pontos é converse, explique para as crianças e adolescentes o que são partes íntimas, o porquê ninguém deve tocá-las. Então, a gente precisa falar, tá? Não precisa ficar com medo de explicar, né? De que existem partes no corpo que todo mundo pode ver, existem partes que não, existem partes que as pessoas podem pegar, outras não, né? Por exemplo, cumprimentar. Cumprimentar eu posso, né? Alguém pode pegar na minha mão, eu posso pegar na mão de outra pessoa. Outros toques já não podem acontecer. Então, é importante a gente falar. E você que é da educação, eu que sou da psicologia, a gente sabe que a aprendizagem ela é repetição. Então, a gente precisa falar sempre, todos os dias, né? Não é só em maio. Então, tem criança em casa, trabalha com criança, né? Professor, trabalha na área da saúde, né? A criança foi vacinar, né? Tá ali com você. Vamos repetir, até que a criança internalize, a família internalize também. Um outro ponto é, escute a criança e o adolescente, construa uma relação de confiança. Esse ponto também é fundamental, porque essa criança ela precisa ter segurança, chegar até mim e falar, tia, tá acontecendo isso, né? Quando é uma criança muito tímida ou é uma criança que ainda não está alfabetizada, a gente orienta e incentiva com que essa criança faça desenhos. Se é uma criança tímida, já está alfabetizada, incentive ela a fazer uma cartinha contando o que está acontecendo, o que aconteceu. Mas, de fato, a gente precisa, enquanto adulto, enquanto profissional, demonstrar real interesse. E a criança, ela sabe quando a gente está interessada realmente no que ela tem para falar. Né? Ela sabe se eu quero realmente ouvi-la ou se eu só pego o desenho e falo, nossa, que lindo. Né? Ela já entendeu ali que eu falei que lindo porque eu não quero dar prosseguimento. Sim. Então, que tenhamos essa relação, né? Incentivemos também as famílias a ter esse momento com os filhos. Né? Eu falo sempre, muitas vezes, né? Infelizmente, os responsáveis não conhecem os filhos, eles não sabem muitas vezes qual é a cor que a criança gosta, qual que é o desenho que ela assiste. Então, a gente precisa aproximar. E como que aproxima? Como que fortalece esse vínculo? Tendo tempo genuíno com essa criança. Né? Então, não é eu estar ali na sala, meu filho fazendo alguma coisa, ou a criança que eu sou responsável fazendo alguma coisa e eu fazendo outras coisas. Não, eu preciso realmente estar, olhar nos olhos dessa criança,
brincar, ouvi-la, ver o que ela traz nessa brincadeira. Lembra da projeção? Sim, Né? Ela vai sim. trazer na projeção quem que é o fulano, quem que é o Beltrano. Então, fortalecer esse vínculo. Ensinar para essa criança, para esse adolescente, que pessoas legais não pedem segredos. Isso é muito importante, tá? E, pessoal, vou trazer até compartilhar uma experiência minha. Quando eu trabalhava diretamente com criança, eu perguntava, 4, 5 anos, eu perguntava, vamos imaginar uma pessoa, né, que vai levar eu no circo, que vai dar bombom, que vai comprar o DVD da Galinha Pintadinha. Posso confiar nessa pessoa? Adivinha, Fábio, o que elas falavam para mim? Fico na dúvida. Que Pode confiar, elas porque falavam é o agrado, né? isso. Exatamente. Então, olha a importância que a gente tem que ter, porque ela relaciona isso com a pessoa ser de confiança. Sim. E aí eu ia ensinando isso. Então, ensinar para ela que quem é legal, de verdade, não vai pedir segredo. Sim. Né? Então, se eu sou legal, se eu levo no cinema, se eu levo no circo, eu não vou falar para não contar o que aconteceu. Muito pelo contrário, eu quero que conte. Conte o que aconteceu. Então, bater muito nessa tecla o tempo todo, né? O tempo todo. Quanto mais a gente puder, melhor. Quem é legal, não pede segredo. Além disso, né? Eu já até trouxe aqui incentivar a criança, principalmente os mais tímidos, a escreverem cartas, fazerem desenhos e orientar os pais e responsáveis sobre saber quem são os amigos dos filhos e por onde andam. Que aí a gente já acaba também com aquele comportamento de negligência. Então, eu preciso saber com quem meu filho anda, quem são os amigos na escola, e aí entra o tempo de qualidade com essa criança, ouvir essa criança. Então, trago aqui, né, alguns comportamentos de como a gente pode prevenir. Vou trazer alguns materiais no final, já estou encerrando, eu vi que o tempo está apertado, eu estou dando uma acelerada aqui, vocês devem estar percebendo isso. E vem essa pergunta, é possível superar essa situação de violência sexual? Eu falo para vocês com toda certeza que sim. Eu acredito profundamente no ser humano, eu acredito profundamente na nossa capacidade de ressignificar. Eu gosto muito dessa palavra. O que é ressignificar? Eu dar um novo significado a uma situação tão difícil que aconteceu. E é possível sim. Mas para que isso aconteça, primeiro, é preciso que a gente identifique, denuncie e que essa família vá para um acompanhamento, como nós temos aqui em Rio Verde, no nosso CREAS, tá? E lá a família vai ter essa oportunidade de entender o que aconteceu, qual é o comportamento que ela tem que ter para proteger essa criança e ressignificar, para que ela possa seguir a vida. E eu falo para vocês com toda certeza que é possível. Trago aqui para a gente finalizar, vai aparecer aí, alguns materiais muito bacanas, né, que é o Pipo e Fifi. Eu acredito que muitos educadores já conheçam, né? Ele é indicado para crianças de 0 a 6 anos, ela é muito bacana. Então já vai ensinar a criança o que é o toque do sim, o que é o toque do não, que não pode de jeito nenhum. Depois, né, para crianças maiores, eu trago o Não Me Toca Seu Boboca, que é muito bom. Sim. Ele trabalha até essa questão intuitiva da criança, né, que a Raposinha, né, ela já é uma criança maior, então ela percebe que o tio Pipoca, não vou contar muito não, para eles pesquisarem, mas ela já percebe ali que tem alguma coisa que não encaixa, né? É uma reflexão bem bacana também, são histórias muito boas. Para os maiores, quem trabalha com adolescente, quem tem adolescente, nós temos o Tuquijuba, que vai falar principalmente dessa questão da internet que você trouxe, Sim. de consentimento, o que é abuso, o que é assédio, que é muito bacana também. E é claro, né, com muito prazer, com muito orgulho mesmo, em nome da Secretaria de Assistência Social, trago aqui, né, vou até olhar para a câmera, a cartilha Rio Verde Faz Bonito. Eu acredito que esteja aparecendo, estou vendo ali, está aparecendo, né, que em breve estará com vocês na educação. Então, são várias atividades onde o professor pode trabalhar com a criança, né? Onde a gente vai, onde vocês podem, né, por meio dessas atividades, ensinar as crianças como identificar um adulto de confiança, como me proteger. E é isso. Mostra para cá também, aqui. Apareceu, olha, ficou lindo, né? Então é Rio Verde Faz Bonito. Essa florzinha, como você muito bem colocou, já está nas ruas. Ela é o símbolo da campanha. Eu só queria fazer um destaque, viu? Uhum. Não é decoração, tá, pessoal? É um alerta para nós. Isso. É uma conscientização. É muito bonita, diga-se de passagem. Sim. Acabei de passar ali nas imediações do Cristo, já estão fixadas lá. Mas a partir de agora, todas as vezes que eu olhar para essa florzinha, eu vou lembrar da Araceli e do significado. E que é claro, né? Você fez um destaque que é muito importante, que isso não fique apenas para o mês de maio. Maio é o momento, né, da ênfase, mas que a gente tenha esse olhar, esse cuidado com as nossas crianças, com os nossos jovens e adolescentes o ano todo, né, Lídia? Acho que isso é fundamental.
Exatamente. A flor é um símbolo da campanha, porque traz à memória, né, um desenho infantil e faz com que nós nos perguntemos, né, o que que representa essa flor, por que que essa flor está aqui, que é o símbolo, né, da campanha Faça Bonito, que esse ano completa 23 anos. Essa lei foi instituída em 2000. Então, os colegas que estão nos acompanhando aí, né, não tiveram acesso ainda ao material, eu já tive aqui nos bastidores. A Edilene está conosco aqui nos bastidores também, a gente teve uma oportunidade de conversar antes. O material muito bem elaborado, qualidade do material também é muito boa, e esse material aí chegando para nós, professores, na rede, também trará um incentivo maior para o trabalho. É importante dizer que nós teremos muitas ações. Podemos falar da caminhada do dia 18 também, Lídia, aqui? Com certeza, o nosso dia D, 18 de maio, 8 horas da manhã, na Avenida Presidente Vargas, nas imediações ali da Soagro, nós caminharemos até a Praça da Matriz. Convido você que está nos acompanhando nesse momento, todos vestidos de laranja, viu? Porque é a cor que representa essa campanha tão importante. Muito bom, né? Lídia, é um prazer estar com você aqui. Muito obrigado também, Edilene, tá, por fazer parte desse momento conosco aqui. Ao nosso Edilton, que é o nosso chefe aqui, o nosso técnico, né? Tem uma mensagem final que você gostaria de deixar, destacar, especialmente pensando que esse material vai chegar para os nossos professores da rede municipal, da rede estadual. Tem uma mensagem para a gente finalizar? Fábio, eu reflito muito sobre todas as violências, né? Eu já já trabalhei muito tempo atendimento direto. E eu falo que nós vivemos hoje, eu sempre olho o lado bom das coisas, sabe? Eu sou uma pessoa muito positiva, acredito muito no ser humano. E eu vejo que hoje nós temos esse espaço para falar, para refletir. E isso me traz muita alegria. Sou de uma geração, aspas, mais jovem. E eu me lembro que na minha época, quando eu era criança, nunca foi falado disso. Sabe, na escola, eu não lembro da minha época de alguém falar sobre isso nas rádios, nas ruas, e hoje nós estamos avançando. Eu vejo que nós estamos avançando enquanto sociedade. Eu acredito que a consciência, a tomada de consciência, ela muda muita coisa. A partir do momento que a gente conhece, que a gente fala, que a gente tem esse espaço que vocês, né, abriram para nós, a gente muda muita coisa. E eu falo para você que nos acompanha, né, que não importa o que tenha acontecido, não importa qual tipo de violência tenha acontecido, todos nós, enquanto seres humanos, nós temos a capacidade de ressignificar, nós temos a resiliência. Então, se você conhece alguma criança, alguma família que está passando por uma situação difícil, algum adolescente, denuncie. Eu falo para você com toda certeza que você vai estar fazendo muito, muito, muito por essa criança, por esse adolescente. A gente trouxe aqui hoje a Araceli, mas que não fique só no abuso, né? Só para eu destacar isso também. Trago a memória brevemente da Isabela Nardoni, do menino Henri recentemente, do Bernardo, que é um caso realmente que mexe muito comigo, mas falo com toda certeza que a gente pode fazer muito, eu acredito nisso. E isso é motivo de alegria para mim, enquanto pessoa e profissional, saber que nós podemos, sim, fazer muito. Acho que a gente comunga do mesmo pensamento também. Eu tenho uma fé muito grande na capacidade do ser humano, sabe? E nós podemos melhorar como sociedade, sim. Estamos melhorando e avançando. Quando você destaca, por exemplo, que há um tempo nós não tínhamos essas oportunidades, né, para pensarmos, para refletirmos enquanto sociedade os problemas sociais que emergem e que nós estamos com um carinho muito grande cuidando desses problemas na educação. Recentemente vivemos essa onda de ameaças, né, e essa insegurança, mas que o poder público municipal, é importante destacar, tomou todas as medidas cabíveis, associando as pastas, os segmentos que podem colaborar, e a gente está contornando o problema. E os desafios, eles são diários, né, Lídia, no nosso trabalho, mas é sempre importante, especialmente como educador, acreditar que nós precisamos cuidar bem das nossas crianças, e certamente essas crianças representam o futuro da nossa sociedade. Bom, nós vamos encerrando mais uma transmissão aqui pelo nosso canal do DEFAP. Um imenso prazer em te receber aqui, Lídia, para que eu pudesse aprendi muito com você aqui por meio da sua fala, e tenho certeza que os colegas professores também identificaram muitos pontos aqui de aprendizagem. E que fique claro, gente, nós não negligenciemos em nenhum aspecto esse zelo, esse cuidado para com as nossas crianças. É importante agradecermos também a essa gestão municipal que tem dado essa oportunidade para que nós, profissionais, cada um no seu segmento,
faça a sua contribuição como servidor público que zele pela sociedade que nós temos hoje. Então, agradecer ao nosso prefeito Paulo do Vale, a dona Lília, que faz esse trabalho maravilhoso lá na assistência, juntamente com a equipe de trabalho de vocês. Agradecer ao nosso secretário municipal de educação, professor Miguel Rodrigues, que, assim, quando apresentamos para ele essa proposta de fazermos esse trabalho também mediado por tecnologias, especialmente no período da pandemia, ele já abraçou, foi um trabalho maravilhoso e daí surgiu o nosso canal. Agradecer também à superintendente, a professora Carmen Rejane, toda a nossa equipe de trabalho da Secretaria de Educação. Agradecer a você que nos acompanha também aqui no canal do DEFAP, que curte o nosso trabalho, que compartilha, que está inscrito no nosso canal. Enfim, agradecer a todo esse exército de pessoas que estão aí se dando as mãos e trabalhando pelo bem e para o bem da nossa sociedade. E é dessa forma que a gente vai encerrando mais uma transmissão aqui ao vivo do nosso canal. Eu deixo um forte abraço para você que nos acompanhou até aqui, especialmente aos nossos colegas profissionais aí da educação e também da assistência social, da saúde, né? Que são os profissionais que vão lidar com esse material. Até a próxima transmissão ao vivo do canal DEFAP.